Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Já tô até com medo dela, Débora. Já tô até com medo dela, porque a Juliana Rosa, ela vai falar sobre a prévia da inflação. Então eu já tô até com medo, não sei nem o que vem. Prévia da inflação, divulgada hoje pelo IBGE. Fala, Juliana, fala, conta pra nós. E aí? É pra gente ficar tranquilo, é pra gente ficar apreensivo? Né? Fala devagarzinho, com calma. Boa tarde, Eneg, tudo bem? Boa tarde pra Débora, pra você ouvinte também. Bom, tem notícia boa e notícia ruim. A notícia boa, vamos começar então pela notícia boa, é que houve uma redução da inflação em janeiro quando a gente compara com o número de dezembro. A notícia ruim é que o número veio mais forte do que estava sendo previsto. O que a gente percebe é que esse começo de ano a gente teve alguns impactos que acabaram colocando os preços mais altos do que se imaginava. A alimentação, por exemplo, a gente não tinha previsões de aumentos muito fortes agora no começo de ano, porque não se esperava problemas climáticos da forma como foi, né? A gente teve a seca forte no sul, que afetou uma série de produtos, então a oferta de alimentos diminuiu. A alimentação é o vilão da inflação divulgada hoje, que é a prévia da inflação oficial. Ele mede a variação de preços até o dia 15 de janeiro, então a gente já vai sabendo com essa prévia como é que vai fechar o mês de janeiro. A gente vê aqui dentro de alimentos cebola, frutas, café, carne. Quem comeu fora de casa também sentiu a alimentação fora de domicílio, que é aqui um item que o IBGE pesquisa, também mostra um aumento forte. Outra coisa que chamou atenção é aumento de alguns produtos que tinham caído por conta da Black Friday. Também Natal, né, tem promoção, desconto, então a gente vê assim, eletrodomésticos subiram muito, móveis, roupas também, sapatos, veio um número também acima do esperado, então explica por que houve uma redução, que é a notícia boa, a notícia ruim que ela ainda continuou num patamar elevado, se esperava uma inflação mais baixa. Gastos com saúde também vieram pesados, então o que a gente percebe é que a gente começa o ano ainda com uma pressão inflacionária, não é uma inflação baixa ainda, a gente até espera que esse ano a gente tenha uma inflação bem menor do que a do ano passado. Ano passado a inflação passou de 10% e esse ano a previsão está na casa dos 5%. Cai pela metade, mas o que a gente começa a ver nesse começo de ano é que, como a gente teve seca, a gente teve a Ômicron, que embora ela seja mais leve, no sentido de não atingir casos mais graves, a vacinação, aí, como vocês estavam falando, ajudou muito as pessoas a pegarem Covid e terem sintomas mais leves, as pessoas deixam de trabalhar muitas vezes, ficam em casa, tem que fazer a quarentena, e então isso também pesa em produção. Então aquela falta de peças no mundo, que a gente esperava que começasse um processo de normalização, também acabou sendo adiado esse processo de normalização. Está faltando peça para a indústria automotiva, está faltando peça para a indústria química, falta de material em geral e tudo muito caro. Os empresários estão falando que container está difícil ainda de achar, frete também aumentou muito no mundo. E para completar, a gente tem essa crise aí, Ucrânia-Rússia, que está fazendo o petróleo subir. A gente continua tendo valorização de preços internacionais, tanto pela recuperação mundial pós-Covid, quanto por esse medo de faltar produto agora com a invasão que pode acontecer da Rússia, né, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Ucrânia. Então, Eneg, a gente tem aí um quadro que ainda deixa, né, a situação do bolso do brasileiro ainda difícil aí nesse começo de ano, viu? Agora, diz uma coisa, a inflação ela é igual a desajuste, né? A inflação é a doença do desajuste.
Aonde está o desajuste? Pode variar um pouquinho aqui ou ali, pode ser um desajuste na demanda, pode ser um desajuste na oferta, pode ser um desajuste governamental, pode ser um desajuste, como você falou, de um preço internacional e que cria uma confusão. A gente tem o risco de um novo desajuste por aí, que é essa PEC que está sendo urdida, uma PEC populista, que a gente não sabe ainda se vai sair, mas está na praça, que mexe no preço de combustíveis e energia elétrica, falando em baixar tributos federais. Óbvio, pelo que eu li, mas não sei, porque ela só vai sair daqui 1 mês ou 15 dias e tal, é uma PEC que autoriza os governantes a baixar. Ela não baixa, até porque ela não pode dar uma ordem para governos estaduais. E a PEC autorizaria o governo federal a mexer. Bom, se isso acontecer, isso não gera uma nova frente de problemas e que pode levar o nosso Banco Central a dar mais um estirão nos juros que já estão subindo e uma projeção que já está incomodando, não? Esse ponto é muito importante. A gente tem uma inflação no Brasil que ela está muito espalhada. Então tem um indicador, né, que mede o que está subindo, sobe quase tudo. Então o risco no Brasil é porque a gente tem uma inflação que vai se disseminando, que a gente tem uma indexação muito forte no Brasil. Então você estava vendo aqui, aluguel subiu, porque tudo é reajustado com base na inflação passada. Então você vai trazendo para frente a inflação, então é difícil baixar. E aí, para completar, além de todas essas questões mundiais e climáticas e tal, a gente tem esse risco ainda com as contas públicas. Estava conversando com um grande especialista em contas públicas, o economista Pedro Schneider, do Itaú, e estava me dizendo que eles estão preocupados com 2 questões que podem pesar no dólar, quando a gente olha esse ponto, que é o seguinte: uma é o governo abrir mão de receitas, seja pela questão dos combustíveis, que a gente sabe que alguma coisa precisa ser feita, mas de forma responsável. E a outra questão que eles também estão preocupados com a perda de receita é a correção da tabela do imposto de renda, que é outra coisa importante, mas, de novo, tem que ser feito de forma responsável, porque a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte: se o governo quer abrir mão de alguma receita para contribuir, seja porque ele considera que seja importante no momento, ele precisa compensar, colocar, por exemplo, cortes em outras áreas. E naquele orçamento, né, que aumentou salário, teve aumento do fundo eleitoral e tudo mais. Então, a mensagem de uma escolha que é mal feita coloca a lenha no dólar. E a outra questão que é importante, que o mundo todo hoje só fala de um assunto: o Banco Central dos Estados Unidos daqui a pouco vai sinalizar com mais firmeza um processo de aumento de juros, porque eles também estão tendo aumento de inflação, que é um problema mundial. Se os juros começam a subir nos Estados Unidos, isso valoriza a moeda americana. Então a gente já tem uma pressão de alta vinda de fora. E o risco também de fuga de investimentos estrangeiros para países emergentes, porque os Estados Unidos começam a aumentar juros, todo mundo começa a correr para lá, porque é um país seguro, começa a pagar mais para quem colocar dinheiro lá. Então, aquela conjunção de fatores, como você bem colocou, a gente precisava, nesse momento, não colocar mais lenha na fogueira da inflação, porque já tem muita lenha sendo colocada de vários lugares, né? Isso aí. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado. Obrigada, beijão. Beijo, Ju, até amanhã.